Então, vamos dar início a mais uma reunião doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus e todos nós estamos abençoados, encarnados e desencarnados, e que na noite de hoje possamos, através da mensagem, fortalecer os nossos corações, guiando este caminho amoroso do Mestre Jesus. Com a mensagem da noite: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, ilumine e proteja todos nós, fortalecendo na nossa caminhada, levando o alento para todos os nossos irmãos necessitados da tua luz. Que a paz, o amor e a concórdia seja com todos nós por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, César Lírio trazendo a mensagem da noite. Agradecemos desde já. Que os benfeitores espirituais ilumine e proteja. É com você. Amém. Muito obrigado, senhor Adalberto. Agradecer a todos aí a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? E falando um pouquinho, né, dessa bem-aventurança dos pobres de espíritos, né? Tão importante hoje, nos dias de hoje, a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão da humildade. Eu vou apresentar aqui minha tela para ajudar a gente. Estão conseguindo enxergar isso, Adalberto? Ok. Perfeito. Então hoje, né, vamos falar um pouquinho, tá? Pedir a nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos que possam iluminar as nossas mentes, os nossos corações no dia de hoje, extrair desse humilde aqui servidor, né, e minha limitação, né, que possa extrair algo que a gente possa tocar os nossos corações e refletir um pouco na noite de hoje. E justamente vamos falar hoje dessa bem-aventurança que são os pobres de espírito, falar um pouco sobre o que é ser pobre de espírito, né? E para começar, falar um pouquinho sobre essa contextualização bíblica, né, que Mateus nos fala, né, no capítulo 5 ao 7, né, que é toda a parte do Sermão do Monte. Né, essa belíssima passagem, a gente teve recentemente aí Felipe, né, falando um pouco sobre toda a questão do Sermão do Monte e de forma, né, brilhante. E hoje a gente vai focar um pouquinho nessa primeira passagem, que é essa bem-aventurança dos pobres de espíritos, né? Mas vamos nos colocar... Ô César. Oi, Adalberto. Desculpe, sempre a sala de estudo Chico Xavier. Ele grava a palestra, pode gravar a de hoje? Pode sim. Tranquilo, ok. Sem problema, senhor Adalberto. Legal, viu? certo. Cara, desculpe. Nada, tranquilo. Então, nós vamos nos colocar nessa época onde Jesus, ele vai chamando os discípulos, então ele chama, né, Pedro, Tiago, né, pede para eles deixarem os serviços de pesca dele e pede para que eles os acompanhem. E Jesus, ele vem pela Galileia, né, curando os doentes, né, pregando a palavra do Senhor, e com isso ele vai arrastando multidões de pessoas de todas as partes, né, da região, né, sedentos de ouvir esse Messias que tanto pregava e tanto curava, né, com as suas mãos tantas
né, pessoas que necessitavam. Então, imagine, né, multidões seguindo Jesus no meio daquelas pessoas, né? E nessa questão, Jesus, né, sobe ao monte, chama os discípulos e vendo toda aquela multidão sedenta, tantas pessoas aflitas, tantas pessoas sedentas de justiça, né, tantas pessoas com sede, fome de ouvir e sentir, né, serem completadas com essa palavra de Deus. Então Jesus para na frente ali e começa, né, as bem-aventuranças que ele fala, que bem-aventurado todos aqueles, né, que ali precisam de algo. E aí a primeira bem-aventurança dele é justamente essa que a gente vai conversar um pouco, que é a bem-aventurança dos pobres de espírito, porque o reino dos céus, né, são deles. Então, o que é primeiro será bem-aventurado, né? Quando a gente vai para o dicionário, ele fala que bem-aventurado é um adjetivo ou um substantivo, dependendo de onde ele esteja colocado na frase, que significa muito feliz, uma pessoa próspera, afortunada. Então, Jesus já traz, né, que feliz daquele que é pobre de espírito. Feliz aquele que é sedento, né, por algo espiritual que necessita. Então, o que é ser pobre de espírito, né? E a definição também de o que é ser pobre, pelo dicionário, é desprovido, com poucas posses e sem recursos, né? Então, se eu sou pobre, me falta algo. Eu não tenho aquilo ainda, né? Então, qual é justamente essa diferença das pobrezas materiais, intelectuais e a espiritual, que é essa que Jesus nos falava? E às vezes, quando a gente fala em ser pobre, né, parece que é algo ruim, né? Ou algo que a gente ninguém almeja, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente tem que entender o que Jesus realmente falava nisso. Então, a pobreza material é eu não ter esses recursos materiais. A pobreza intelectual, né? Eu realmente ser desprovido de conhecimentos a respeito de um determinado assunto. Mas a pobreza espiritual, né? Ela já vai de outra forma, porque ela vai dizendo o seguinte: o que é que nós temos verdadeiramente dessas questões espirituais? E aí Jesus passa justamente que esse reino dos céus é para esses pobres, né? Até porque se nós fôssemos ricos espiritualmente, nós não estaríamos aqui, ou já teríamos tudo. É a questão da perfeição. E a perfeição, justamente, o nome vem ser completo, né? A perfeição vem de estar feito, pronto, acabado. E nós não estamos aqui nessa condição. Estamos no nosso jornada e nosso caminho. Então, sim, nos falta ainda muita coisa, né? E aí é esse reconhecimento dessa nossa limitação, dessa nossa imperfeição e dessa nossa ignorância, né? Porque nós ainda ignoramos muita coisa do lado espiritual que nós não conhecemos, né? Que a gente precisa realmente nos colocar. Quando nós reconhecemos a nossa imperfeição, reconhecemos que somos ainda um grãozinho nesse grande universo, nós nos colocamos numa situação que estamos abertos a aprender e a receber coisas novas, né? Então, eu trago uma frase que eu gosto de uma música, Me Curar de Mim, de Flaira Ferro, né? Que ela fala justamente o seguinte, que para me encher do que me importa, eu preciso me esvaziar, né? Então, do que realmente eu estou cheio?
quando nós começamos a encher esse copo nosso de coisas que muitas vezes não nos servem, fica muito complicado nós acrescentarmos outras coisas. Então ela traz justamente isso, que para eu encher de outras coisas que realmente vale a pena, eu tenho que deixar e me esvaziar de outras que não me completam, né? Então, do que nós estamos cheios ou do que nós temos que nos livrar para agora sim colocar aquilo que nós gostaríamos. E aí é muito difícil falar de algo, né? Eu posso falar de forma intelectual, mas falar de algo que nós não, né, que eu não tenho, né? Eu vou falar de forma intelectual, mas, né, seu Adalberto me chamou aqui, seu Adalberto, e uma coisa que eu posso falar muito e muito bem é do egoísmo e do orgulho, porque isso eu tenho muito. E essa questão de nós nos entendermos e sabermos das nossas imperfeições e limitações é o primeiro passo para a gente realmente se transformar e mudar isso. E aí como é que eu sei ou por que eu sei que eu ainda sou, né, tão egoísta e orgulhoso? Porque eu tenho que me livrar disso se eu quero realmente, né, ter virtudes e a humildade que tanto, né, Jesus nos fala que precisamos ter para que realmente a gente possa entrar nesse reino dos céus, né? Então, a primeira coisa que eu trago aí é um abuso do instinto de preservação da vida, né? Nós fomos formados, né, através do princípio, né, aí Allan Kardec nos traz o princípio inteligente do nosso espírito. Ele é formado através dos reinos minerais, vegetais, animais, até chegar, né, na criação do homem simples e ignorante, como eles nos faz. E aí, esse instinto que nós desenvolvemos desde da nossa criação, é muito importante para a gente preservar essa vida material que tantos necessitamos para aprender e passar por essa jornada evolutiva do processo encarnatório, né? Então, é esse instinto que nos mantém vivo, que nos mantém alerta, né, em relação a tudo aquilo. Então, nosso corpo é preparado para manter esse instinto quando eu encosto em algo quente, quando eu encosto, né, numa situação que possa ser perigoso para a minha vida. Então, o instinto me deixa alerta para que eu permaneça. O grande problema disso é quando eu começo a abusar desse instinto, ou seja, eu penso tanto mais em mim que eu esqueço aquele à minha volta. Então, no segundo traço, aí eu passo aí para o eu como centro do mundo, né? Nós somos criados desde pequenininho como já na infância, como um bebê rei, vamos dizer assim, né? Tudo é formado ao nosso redor, tudo é preparado para a nossa chegada, né? Então a gente vai crescendo, os pais muitas vezes fazem muito das nossas vontades, e aí a gente vai se acostumando a ter, muitas vezes, tudo que a gente quer, né? Então, começamos a ter e desenvolver um sentimento de superioridade, às vezes, sobre o outro, que não deveria, né, acontecer. Achamos, às vezes, mais conhecedor, mais importante, né, seja materialmente, seja intelectualmente, do que o outro, né? E aí, começamos a ignorar do que realmente importa. Eu começo a perceber, né, que as coisas materiais, as coisas mundanas, aquilo que me cerca, começa a me encher e eu achar que aquilo realmente é o mais importante. E aí eu começo a fazer, né, aquela busca dos prazeres momentâneos, das nossas atividades que nos trazem alguma felicidade instantânea, algum prazer, né? Então a gente às vezes se apega muito nisso. Não que seja errado, né, a gente ficar feliz ou fazer algo que gosta. O problema é a gente dar uma importância demasiada a
algo ou a razão das nossas vidas, né? Então temos sempre que lembrar que somos criaturas espirituais vivendo num corpo material e não um corpo material vivendo uma experiência espiritual, né? Então a gente nunca pode esquecer disso. Então, várias vezes nesse processo nós não conseguimos nessa ignorância, porque nós ignoramos o que realmente importa à nossa volta e nós não conseguimos enxergar principalmente os nossos erros. É difícil a gente reconhecer aquilo que a gente não consegue visualizar e ver. E que muitas vezes o outro nos dá a oportunidade de nós enxergarmos, né? Então, muitas vezes, nós nos vitimizamos. Sempre a culpa é do outro, né? A culpa é do chefe que pega no meu pé, a culpa, né, é do meu esposo, da minha esposa, né, que pega também no meu pé, que não me reconhece, que não me entende, né? Então, tudo, né, nós nos vitimizamos, a culpa às vezes do meu processo de uma doença, a gente às vezes até culpa o pobre do obsessor, né? Que são reflexos dos nossos comportamentos. E até isso a gente culpa. Então, quando a gente começa a entender, né, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e que tudo aquilo na nossa volta são consequências da forma que pensamos e dos nossos atos, a gente começa a desenvolver esse senso de autorresponsabilidade, né? E outra coisa importante nesse processo, né, egoísta e orgulhosos, né, é a falta de empatia. É a falta de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente quer algo, mas não entende que o nosso limite, né, ou o nosso campo, ele vai até o momento que começa o direito do outro. E muitas vezes nós só estamos fechados no nosso egoísmo, enxergando aquilo que nós queremos e passando por cima, né, de tudo aquilo que os outros também teriam direito, né? Eu me lembro que alguém falou, eu não lembro uma palestra, mas assim, achei super interessante, que é o seguinte: como é que eu sei que algo é correto fazer coletivamente? Aí diz o seguinte: se todos fizerem a mesma coisa e aquilo não trouxer nenhum prejuízo para nenhum, isso é certo. Se uma turma faz e outra, né, é prejudicada com aquilo, então isso já não é correto, né? Então imagine, se eu furo uma fila para eu me beneficiar, né, para eu ir mais rápido, mas se todos fizessem isso, não existiria fila. Então, né, estou falando uma coisa simples para a gente entender. Então, o outro é muito importante nesse processo. E essa falta de empatia, o egoísta, ele não consegue enxergar esses limites e enxergar o outro, né? Então a gente está falando um pouquinho do que não é a humildade, né? Para a gente entender melhor o que, né, tem disso daí, de algumas coisas, né, que eu falei na gente, né? Que eu tenho todos, né? Então, é esse o processo que a gente tem para compreender, entender e ir se libertando, né, um mais ou menos do outro para a gente entender. Então, na questão 487 do Livro dos Espíritos, ele fala, né, de que maus espíritos se afligem mais por nós? Seria, né, o físico ou moral? E ele nos traz do nosso egoísmo e a dureza dos nossos corações. Daí decorre tudo o mais, né? Então, ele começa a trazer o seguinte: todos os problemas que nos afligem, seja eles inclusive físico ou moral, vêm dessa dureza dos nossos corações, vem desse egoísmo, desse orgulho, dessa vaidade que nós ainda mantemos em nossos corações. E a partir do momento que nós começamos a nos libertar disso, né,
A gente começa a enxergar de outra forma. Então, no Evangelho, no outro capítulo, que é o capítulo 15, né? A gente está falando do capítulo 7 do Evangelho, que tem esse trecho dos pobres de espírito, né? Mas aí eu trago esse capítulo 15, que é fora da caridade e na salvação, que ele traz justamente um pouco disso, que é caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? Então, toda a questão, né, das bem-aventuranças, da história de Deus, de Jesus e de tantos outros missionários, se resumem simplesmente, né, em amar a Deus, né, de toda a sua alma, ou amar a Deus, né, como a causa primária. Porque quando eu amo a Deus, eu me coloco como criatura. Se eu sou criatura e Deus é o Criador, né, hierarquicamente eu estou, né, ainda aprendendo, eu estou abaixo disso e eu tenho que entender, né, essa questão. Porque se eu me acho e me encho, né, desse copo, achando que eu posso tudo e que eu sou, né, um Deus, aí um Deus com letra maiúscula, eu começo a concorrer, né, orgulhosamente com o próprio Deus. Apesar que Jesus disse que podemos ser, sim, deuses com letras minúsculas, na capacidade que ele nos deu de fazermos o trabalho dele, né? Então, tem uma passagem interessante no livro Há 2000 Anos, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? Muitos de vocês já devem ter lido, né? E eu trago esse romance de Emmanuel porque ele fala justamente da questão do orgulho e da humildade desse casal, né, que retrata, que é o Públio Lentulus, né, que é um senador romano muito poderoso da época, né, romana, e que Jesus estava lá, e Lívia, que era sua esposa, né, uma mulher muito humilde, muito empática com todos, que mesmo com os escravos, né, que eles falavam que eram os judeus, que eles, né, serviam a eles, né, ela tratava de igual para igual. E ela conhece Jesus e se encanta com todos aqueles ensinamentos e começa a seguir Jesus. E o Públio Lentulus, né, na sua vaidade, no seu orgulho da sua condição social, né, eles dois tinham uma filha, e uma filha que tinha uma doença, ela era leprosa, e a ciência da época não conseguia curar. E aí a Lívia, ela pede humildemente para que o senador, né, Públio, vá até Jesus, porque ela fica sabendo que Jesus pode curar, né, e está curando várias pessoas para poder curar a filhinha dela, né? E ele, né, disse, mas como eu vou me encontrar com uma pessoa, né, que não é do meu escalão, e as pessoas o que vão dizer, e o meu status social daquilo, né? Então, ainda assim, com muita súplica da esposa dele, ele termina marcando o encontro às escondidas com Jesus para que atenda a ele, né? E aí eu trago até, porque é muito bela as palavras, para a gente ver justamente o encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, né? E aí o próprio Jesus, na hora que eles encontram, ele fala, né? Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza,
e venham ao encontro do teu coração desfalecido, né? Olha que beleza essa passagem, né, que Jesus passa. Então Jesus já dá ali, e já dá, né, que ele teve uma oportunidade já de tirar um pouco desse orgulho, dessa vaidade, se encontrando e assumindo publicamente esse encontro com ele, mas ainda assim, né, ele não tem coragem de fazer isso. E né, Jesus nos fala de uma oportunidade, mas ainda assim Jesus traz que ele não veio derrogar as leis supremas da natureza. O que ele quer dizer isso, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né, de despertar e ver o que precisa ser visto, né? Então aí ele continua: sim, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que pulverizem todos os monumentos das vaidades na terra, né? Então, ele chega, né? E ainda assim ele todo orgulhoso, né, da posição dele e desconfortável daquela situação, né? Jesus permite que a filha dele realmente se cura, né? Ele, quando sai e vai para casa, quando chega lá, a filha dele está curada. Ainda assim, ele duvida, né, com ainda o coração cheio de ego e vaidade, que aquilo realmente foi Jesus que fez. Mas a Lívia, que é a esposa dela, né, não tem dúvida disso. Então, Jesus cura a sua filha pela fé e o amor da humildade daquela esposa, né, que está do lado dela. Então, o quanto esse egoísmo nos cega, né? O quanto esse egoísmo toma os nossos corações e não permite que nós enxergamos realmente o que verdadeiro importa, né? E aí ele traz justamente essa questão que só séculos de sofrimento podem, né, passar para limpar esse coração ainda tão irrigado de, né, essa personalidade egoística que ele nos traz, né? Então, na Revista Espírita, né, de 1868, ele traz um trecho importante, né, sobre a questão da coletividade. Por que nós nascemos em conjunto, né, com o outro? Por que temos que trabalhar, ser pais, né, viver necessariamente com o outro? E ele traz belíssimo essa passagem, né, falando: as relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas. Por isso, mesmo são mais poderosas para o proveito das massas como para os dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando por todos, cada um aí encontra a sua parte. E é isso que o egoísmo não entende, né? Então, a gente precisa entender, né, justamente que trabalhamos em sociedade, né, constituímos família, né? Nós, né, a maioria talvez esteja aqui, grande parte já são pais. E para que algo mais belíssimo do que a paternidade e a maternidade, né, do que ajudarmos a criação divina, né, por um espírito aqui, né, termos essa missão de educar e direcionar esses indivíduos ao caminho do bem, né? E é uma prova viva que Deus nos coloca, porque é um dos poucos momentos, talvez, que nós temos na vida que a gente realmente faz e serve sem pensar em nada em troca, que é o que nós fazemos para os nossos filhos, né?
Talvez esse seja o amor mais próximo que nós podemos sentir, né, pelo outro. É quando nós damos a nossa vida desde o início, mudamos toda a nossa rotina. Olha como é a beleza, né, que Deus nos permite, que não é só a reprodução, né, como uma forma de nos reproduzirmos e mantermos o processo, mas tudo isso tem um ensinamento, né? Então, nós mudamos toda a nossa vida para preparar um filho, toda a nossa rotina é modificada, nós doamos o nosso tempo, o nosso, né, dinheiro, tudo que aquilo nós temos para preparar aquilo, né? E sabemos, como filhos, que nunca vamos conseguir recompensar esses pais. E aí vamos fazer isso com os nossos filhos, e isso já é essa solidariedade com o outro, essa base da fraternidade que Deus nos permite através dessa missão da paternidade, né? Então, é essa beleza que assim nós vamos, né, retirando esses véus do egoísmo, né? Onde somos, né, obrigados, entre aspas, né, a nos doar ao outro, né? Então, o que a humildade nesse processo nos ajuda? E aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, que ele fala qual é o objetivo da encarnação. Que os Espíritos falam, né? De forma resumida desse trecho, que é chegar à perfeição. Como é que eu chego, né, a essa perfeição, se aí a gente volta para aquele copo e eu não me desfaço daquilo que não me serve? Eu não me desvisto daquelas roupas que não me servem e não me acrescentam mais na minha vida, para que aí sim, eu mais leve, eu possa realmente adicionar aquilo que verdadeiramente importa como espírito. Então, eu trago só uma diferença, porque às vezes nessa questão de humildade, né, às vezes as pessoas vão para ou o exagero, né, ou a escassez. E aí Buda, né, ele nos traz muito, e aí eu gosto muito também de ver essa questão das outras religiões que fortalecem muito essa questão, e ele vai muito por essa questão que é o caminho do meio. Ele vai, conhece a escassez, conhece, né, o excesso, e aí entende que essa iluminação e a razão dessa vida é o equilíbrio, é o caminho do meio, como ele fala, né? E às vezes, se formos para uma extremidade dessa humildade, que aí a gente vai para o que a gente chama de subserviência, né? Qual a diferença entre os dois? A humildade, né, é você não se colocar acima de alguém, mas também isso não quer dizer que você esteja abaixo. Ele iguala, você bota em condições de igualdade, né, como criaturas, né, de Deus. A subserviência, ela te diminui. Você se sente, né, menosprezado e pequeno diante do outro. E aí isso é falta de amor próprio. E aí a gente vai de encontro ao que a gente estava falando, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é preciso se amar para poder amar o outro também. E aí a subserviência, você ama o outro, mas não está amando a si. Então, é só para, né, uma breve relato para a gente entender um pouco dessa diferença, né? E muitas vezes, nesse processo de conhecimento, né, a gente estuda muito, a doutrina espírita nos traz muito conhecimento, muita informação, né, muitos livros, né, da própria codificação e os complementares através dos espíritos, né? E a gente começa a achar, uma determinada hora, que a gente começa a saber muito, achando que sabemos muito de algo. E aí, Charles Kempf, ele é um membro fundador do Conselho Espírita francês. E ele traz uma coisa interessante, né? Que ele fala, qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente quando o círculo dos conhecimentos cresce sem cessar
e as ideias se retificam a cada dia, né? Ou seja, quem aqui tem a verdade nas suas mãos? Quem aqui detém um conhecimento, né, verdadeiro que não se muda? Se nós estamos nesse processo de aprendizado e de crescimento, de entender, né, essas verdades de acordo com o nosso processo evolutivo. Então hoje nós sabemos uma coisa, né? Daqui a 10 anos isso já vai se expandir, a gente já tem um determinado conhecimento. Então aqueles que se acham os sábios ou os doutores, né, do conhecimento, eles já começam a tropeçar nessa questão egoística, né, do conhecimento. E aí tem uma história também oriental que fala dos cegos e do elefante, né? Então, um sábio, ele pede para que os seus discípulos, eles chamem vários cegos que existiam na ilha, né, na vila deles, e chamassem um elefante. A única regra é que esses cegos não deveriam conhecer ou saber, né, o que exatamente era um elefante, nunca ter tido contato com eles. E aí ele chama esses cegos, né, e apresenta cada cego a uma parte desse elefante. Então, pega um cego e apresenta a tromba do elefante, né? E fala, né? Cego, esse é um elefante. E ele, né, pega na tromba, né, vê o comprimento da tromba, o diâmetro, né, a textura. E aí ele coloca outro cego no rabo, né, na cauda do elefante. E diz, cego, esse, né, é um elefante. E ele pega o rabo, né, às vezes mais curtinho, né, mais fino. E assim ele faz com cada parte do elefante. Outro com a orelha. Então ele pega, tateia a orelha do elefante, né? E aí pergunta depois a cada um deles o que é um elefante. E aí aquele que pega a orelha, né, diz, não, um elefante é como, né, um leque de abano, ele é fino, comprido, né? Mas aí o outro que estava na tromba, né, diz, não, de forma nenhuma, isso não é um elefante. Um elefante, ele é comprido, né, tem um diâmetro grande, é muito musculoso. E o outro que já estava na cauda, não, né? Um elefante, ele é como uma cobrazinha fina, né, e pequena. Então, assim, o que é que o sábio, né, traz com isso? Que muitas vezes nós sabemos várias supostas verdades de um pequeno pedaço de um todo. E a gente tem que tomar cuidado com isso que nós achamos realmente que é a verdade absoluta, né? Por isso que a importância de nos colocarmos humildemente, né, nesse processo sempre de aprendizado e de crescer, esvaziando esse copo com as nossas vaidades, os nossos orgulhos, para que a gente possa, né, aprender coisas novas e desenvolvermos a cada dia. Então, é sabendo um pouco da verdade do outro, né, que está lá na cauda, da verdade do que está na orelha, do que está, que eu começo a visualizar uma forma mais completa esse elefante. E é pela visão de um pouco de todos que eu me torno mais completo nessa questão, né? Então, no próprio Evangelho, na parte das instruções do Espírito, no capítulo 7, né, ele fala que, sem humildade, apenas vos adornais de virtudes, ou seja, nos arrumamos, nos vestimos de virtudes que não possuímos, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo, né? Então, é interessante isso, porque quantas vezes, principalmente nós que estamos num processo, numa doutrina religiosa, muitos de nós, religiosos e de outras religiões, né, usamos as nossas máscaras de humildade, né, de bonzinhos, né, quando estamos no centro, né, ô meu irmão, isso, e como saindo do centro e vamos para as nossas casas, vamos para os nossos trabalhos, aí
essa máscara do amor que a gente usa muitas vezes cai e aí nos revelamos quem realmente somos nós. Quantas vezes, né, nos adornamos de virtudes que não temos, né, por algo. Então, eu trago aí uma passagem adaptada do grupo de autoconhecimento que nós participamos, né, com a nossa irmã Joelina, né, que é muito interessante, que é o seguinte: você não escolhe ter orgulho ou humildade, você simplesmente é, né? Então, olha que é interessante, não é questão da gente desejar ser algo, porque quando você simplesmente é, você se torna aquilo. Então, eu gostaria muito de ser humilde. Mas a questão é, quando realmente eu for humilde, né, eu vou conseguir fazer isso de forma tão natural que eu não preciso, hoje, exercitar esse processo da humildade, né? Eu exercito porque eu não tenho ainda. Então a gente tem que muito observar isso, do que nós somos e do que queremos ser, ou do que não somos ainda e tentamos e controlamos. Se eu controlo algo, se eu tento me esforçar para ser algo, lembre-se que ainda não somos aquilo. E aí a gente tem que continuar tentando, continuar estudando, continuar nos esforçando para que nós venhamos aí sim a nos tornar aquilo. E aí eu trago duas imagens aí, né, que falam um pouco disso, que é de uma casa velha e muitas vezes a gente, né, dá uma pintura por ela, dá uma arrumada na fachada, né, mas continua sendo uma casa velha, continua tendo os ambientes que ela tinha anteriormente. Então, para fazer realmente uma estruturação nessa casa, não basta só a gente, né, fingir e dar uma pintadinha ou usar uma máscara, né? É preciso que a gente se esforce verdadeiramente para nos tornarmos em algo que ainda realmente não somos. E esse reconhecimento do que nós não somos ainda é importante nesse processo de transformação. Que aí, meus irmãos, a gente não consegue se transformar em algo que a gente não conhece ou não sabe, né? Eu sempre digo isso, na construção civil, eu trabalho nela, e sempre digo, pessoal, eu não consigo mudar algo que eu não conheço. Teve um dia que a gente teve um problema na obra e tinha um serviço que estava muito lento. E aí o funcionário veio me falar e veio, César, o que é que a gente pode fazer? Né? E eu disse, eu não sei. Por quê? Porque eu não conhecia o serviço que estava sendo executado. Aí o que é que eu tive que fazer? Eu desci do escritório, fui lá, acompanhei o serviço, né? Vi tudo o que estava acontecendo, né? E aí, através disso, através dessas informações, aí sim, eu pude agir e tomar decisões para mudar aquilo. Então, enquanto eu não conhecesse verdadeiramente aquilo, eu ia tentar ficar, né, supondo algo, ou tentando, perdendo tempo, modificando algo que, na verdade, eu não sabia se ia funcionar, porque eu ainda não conhecia. Então, o conhecimento de nós mesmos é muito importante nessa transformação interior, né? Então, nessa busca, gostaria de ser mais humilde. Mas a primeira coisa de sermos mais humildes é reconhecermos também o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para que a gente possa ir substituindo esses sentimentos, né? Por sentimentos realmente, sentimentos ruins, por sentimentos realmente que nos agregam, né? Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz que se tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí ele fala, né, que um sábio da antiguidade diz, conhece-te a ti mesmo. Né? Supostamente, né, eu não sei se é Aristóteles ou Sócrates, né, eu não lembro, que pode ter falado isso, mas é exatamente isso do que nós estamos falando.
não há como haver transformação íntima, não há como nós mudarmos algo que a gente não conhece. E se a gente só se pega ao outro, aí eu volto naquele slide lá do egoísmo, quando muitas vezes a gente só sabe ver o erro do outro, a gente só sabe julgar, né? É tão fácil falar do outro, é tão fácil condenar o outro, ver o egoísmo do outro, reconhecer os erros do outro, mas quando nós paramos para olhar para nós, para reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, aí é muito mais difícil. Aí a gente às vezes fica na superficialidade e não consegue penetrar nessa carapaça, né, egoística que ainda temos. E aí a gente termina criticando, julgando o outro, onde só o outro cabe a si mesmo o seu processo evolutivo. E só a nós cabe a nossa mudança. Então, quando a gente começar a se preocupar menos com os erros o egoísmo do outro, para nós vermos o nosso e o outro, aí sim, como forma de caridade e desenvolvimento dessa humildade, do perdão, né? A gente começa a essa transformação. E como a gente faz isso? Interrogando essa consciência, né? E aí o próprio Livro do Espírito traz a questão do Evangelho do Homem de Bem e de Santo Agostinho, quando ele fazia o quê? Todos os dias, ele interrogava a consciência no final do dia dele, se o comportamento dele naquele dia tinha sido realmente coerente, se ele tinha feito mal a alguém, né? Se ele tinha que corrigir ou pedir desculpas por algo a alguém. Porque quando a gente não para refletir, né? Interrogar essa nossa consciência, a gente liga o automático das nossas vidas e passa um dia, 2, 1 ano, 10 anos. E quando a gente, né, cai em si mesmo, né, a gente já se pega nas dores, no tudo aquilo que nós colhemos, né, lá na frente, por aquilo que nós plantamos nesse passado. Então, apenas a humildade, quando exercitamos e nos doamos ao outro, no pleno sacrifício dos nossos interesses pessoais, nós saímos da superficialidade do nosso egoísmo para penetrar nas zonas das profundezas do amor, né? Então, Paulo de Tarso, ele traz em Coríntios justamente, né, se ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. Ou seja, não faz sentido. Se eu não tenho amor em tudo aquilo que eu ajo, que eu faço, não tem sentido, né? Nós agirmos. Para agirmos pelo quê? Né? Pelo nosso egoísmo, para satisfazer os nossos egoísmos, vaidades, o nosso orgulho, né? O que é que isso nos traz? Então, essa reflexão da nossa consciência todos os dias, através da meditação, através da leitura, através desses nossos estudos, porque o fato de sermos ricos materialmente ou intelectualmente nos traz uma condição de moralidade. Uma não está diretamente ligada ao outro, assim como a gente tem, né, grandes pessoas com uma moralidade fantásticas, que são pobres materiais e pobres de conhecimento, pessoas simples. Jesus nos traz, né, que o simples de corações, assim como aquela criança, é que será o reino dos céus. Por quê? Porque a criança, ela é muito simples, né, no seu coração, na sua forma de agir. Ela se coloca sempre como disponível, sempre como disposta a aprender coisas novas. Ela está ali ávida por tudo aquilo que está acontecendo. E aí nós vamos, né, aprendendo, pegando conceitos e criando preconceitos nas nossas vidas. E muitas vezes aí tomamos essa questão, né, egoística. Tem uma piada na engenharia que a gente fala, né,
que estava vários grandes engenheiros, né, discutindo uma situação que um caminhão ele tinha batido em um viaduto e aí tinha imprensado, né, por coisas de 2 centímetros. E eles estavam lá discutindo, né, de que forma iam fazer aquilo, através de um guindaste ou através de uma prensa de um macaco hidráulico para levantar aquela estrutura do viaduto, né? Quando de repente vem uma criancinha, né, querendo opinar e aprender com aquilo ali, né, e os engenheiros estão, não, sai daqui, né? Até que ele fala, ô tio, baixa o pneu, né? Aí eles param, assim, é uma piada que a gente fala, mas justamente essa piada nos mostra para nós nos envaidecermos com o conhecimento, né? E aí baixa 2 centímetros, né? Desenchendo um pouquinho ali o pneu e o carro passa. E a gente traz muito isso, né? Porque nessa vida profissional que nós temos e de muito, às vezes, conhecimento que nós buscamos e lidamos com pessoas muito simples, às vezes, nas obras, entendermos que todos podem contribuir para aquilo. E seja na construção civil, ou seja nas nossas vidas, todos aqueles à nossa volta podem contribuir, nos mostrando, né, justamente tudo aquilo que nós precisamos crescer. Muitas vezes, quando a gente se irrita com o outro, não tem nada a ver com o outro, mas sim com os nossos egoísmos, com as nossas emoções, né? As nossas feridas emocionais que o outro me traz. Quando alguém te provoca ou você sente algo, não tem nada a ver com o outro, mas aí você para e pensa o que aquilo está dizendo para mim. E aí a vida é uma imensa oportunidade de conhecimento e aprendizado todos os dias quando nós acordamos. E agradecemos a Deus por mais uma oportunidade reencarnatória e mais um dia que nós podemos exercer, né, esse aprendizado e nos colocarmos humildemente, reconhecendo a nossa inferioridade, reconhecendo a nossa pequenez ainda espiritual, como pobres de espírito, sedentos, né, de conhecimento, sedentos de amor, sedentos de perdão ao outro. E estamos aqui desenvolvendo todos os dias para aprender a amar, que é a razão de todas as nossas vidas. Eu sempre falo muito isso na obra, é muito mais lá do que construção, né? Sempre eu falo isso, é muito mais do que só o que estamos fazendo. Então, que possamos, né, refletir um pouco, né, sobre essa questão do que é a verdadeira humildade, de como desenvolvermos ela e entendermos que ainda estamos num processo e cada um está no seu momento evolutivo, e entendermos que cada um está no seu degrau e respeitar a decisão e esse degrau do outro é importante para nós mesmos, né? E quando a gente começa a entender isso, fica tudo mais fácil a gente nos livrarmos um pouco ainda dessa vestuário, né, egoístico que ainda temos os nossos corações, que vamos nos libertamos e talvez leve bastante tempo, mas não precisamos ser melhor do que o outro, mas melhor do que nós mesmos a cada dia. E é isso que verdadeiramente nos importa. Então, meus irmãos, é um pouco, né, dessa mensagem que eu queria passar hoje, agradecer a todos, né, a oportunidade e passar a palavra aí para o senhor Adalberto, caso alguém queira complementar, né, com o conhecimento de hoje. Muito obrigado. Muito bem. Então, complemento, a gente sempre faz algumas colocações, mas a mensagem da noite lavou a nossa alma. E com isso, nós precisamos realmente entender esse processo de acumular. Porque enquanto a gente buscar acumular as coisas terrenas,
não vamos adquirir as coisas ensinadas por Jesus. Então, essa comparação do copo, isso trouxe uma reflexão muito grande, porque para a gente encher o copo é preciso realmente esvaziar todo esse processo mundano para daí começar a colocar as riquezas espirituais, que é o Evangelho de Jesus. Muito bem, Deus te abençoe, te proteja, ilumine a todos, mas sei que com esses riquíssimos ensinamentos aí, muita gente também quer fazer algumas colocações e ainda tem mais alguns minutos. Boa noite, gente. César, parabéns pelas brilhantes palavras. Como o senhor Adalberto falou, foi um banho de aprendizagem maravilhoso te ouvir essa noite. E só para complementar, eu vejo assim, que eu ia pensando na frase, eu ia anotando aqui, você ia lá e falava. Eu ia pensando na frase e anotando, você ia lá e falava. Eu falei, meu Deus, está tendo aqui uma sintonização de pensamento, uma sintonização de um complemento, eu não sei. Aí, com relação ao conheça-te a ti mesmo, com relação ao autoconhecer-se, isso é difícil. Eu estava pensando quando você estava falando. É tão fácil a gente falar do outro, a gente falar o quanto que o outro é correto, o quanto que o outro é errado. Mas quando a gente para pensar até onde, quem é Silvio? Se você chega para mim e fala quem é Silvio, e para me falar de mim mesmo, se torna difícil. Por quê? Porque é muito fácil a gente ver um cisquinho no olho do outro. Mas para a gente ver uma tora de madeira no nosso olho é complicado. E hoje nós temos, graças a Deus, uma doutrina que nos inspira a cada instante. Uma doutrina que a gente, assim, aprofunda, que a gente, a cada dia que a gente está na doutrinária, que a gente está estudando, que a gente pega um livro e lê, o quanto que a gente aprende, o quanto que aquilo nos enriquece. E, assim, eu vejo que, é como você falou, não existe o conhecimento completo. Quanto mais eu penso que eu sei uma coisa, mais eu sei que eu não sei nada. Porque é muita coisa nova que vem, é muita coisa, informação que vem completando aquilo que eu pensava que eu sabia. Então, assim, hoje nós temos, vamos pensar assim, uma doutrina que nos dá respostas para muita coisa. Que aí a gente tem que agir igual às crianças, em busca dos porquês. A fase da criança, que tudo tem um porquê. Mãe, por que isso? Por que aquilo? E não contenta. É a gente hoje, a gente age do mesmo jeito. Só que com a doutrina a gente consegue esse entendimento. Então, assim, e quanto mais a gente estuda, mais a gente enriquece, mais a gente sabe o quanto que nós somos só uma formiguinha em busca desse conhecimento. E hoje, com essa palestra sua, com essas suas palavras, foi muito enriquecedor, foi maravilhoso. Eu estava viajando aqui, enquanto você falava, eu ia anotando, e a pouco você via, colocava uma frase, daí a pouco você ia completava essa frase com mais alguma coisa, como se eu estivesse falando com você aquilo que eu queria ouvir. Foi maravilhoso. Parabéns, muito obrigada. Gratidão, Silvia. Parabéns, César. Foi uma belíssima palestra. Assim, foram palavras sábias, colocadas com humildade, onde nos deu assim, a oportunidade de rebuscarmos assim, os nossos atos, onde nós precisamos entender mais, para que daí possamos dizer realmente que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Você está assim, de parabéns, foi muito bem colocado. Excelente. Porque além de, foi com conhecimento e também com humildade. E isso é muito bom. Que outras vezes nós possamos te ouvir. Boa noite.
Parabéns, César. Deus te abençoa. Foi muito bom, muito proveitoso, muito maravilhoso. Suas palavras foi de uma riqueza de conhecimento maravilhosa para a gente. Deus te abençoe e abençoe todos vocês, seu Adalberto, todos. Não canso de agradecer a Deus por estar com vocês. A cada dia, vocês terem me dado a oportunidade de cada dia aprender um pouquinho mais. Um pouquinho que a cada dia vai me ajudando a corrigir, a fazer, procurar fazer o melhor. Deus que abençoe a todos vocês. Que assim seja, Darcy. Obrigado você, Letícia, né? Na verdade, quando a gente estuda aqui, sou eu que ganho mais, né, com isso, porque a gente estuda e entende que realmente o quanto a gente ainda precisa crescer e nos melhorarmos, né? Então, enxergarmos e vermos, né, essas nossas limitações. E aí, quando eu digo sempre isso aqui, não é para vocês, não, é para mim. Quando eu falo isso tudo, eu estou falando para mim, no meu processo, né? E aí, cada um no seu processo, e que se algo, né, tenha servido hoje em relação a tocar os corações, isso já tem atendido, né? E com certeza eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui, né? Por disponibilizar-se o tempo de vocês e nos ajudar a construir, né, essa coletividade, pensando no bem, pensando na humildade, nos tirando esses véus de ignorância ainda, que nossos corações ainda teimam, mas que a cada dia, pouco a pouco, a gente vai se libertando e fazendo a caridade, né, e o bem para todos. Muito obrigado, Sr. Adalberto, e a todos. Mas alguém deseja fazer algum comentário? Boa noite, queridos amigos, família aí, né, espírita. Eu sou Jane Lírio, sou fã desse jovem, estudioso, e sempre que ele posta no grupo da família, eu fico atenta, né, e abro realmente a minha agenda, o meu tempo, para poder ouvi-lo, porque eu sei que é grandioso, né, o estudo que ele, o desenvolvimento, né, da sua vida com relação ao estudo espírita, né? Então, desejo assim agradecer de coração essa oportunidade valiosíssima, estou muito satisfeita, um tema assim maravilhoso que a gente não cansa de aprender, né? A cada dia, a cada instante. As lições que a vida nos traz realmente é para a gente reflexionar, parar, reflexionar e nos ater a esse sentimento tão nobre, né? Que é a humildade. É um sentimento puro que a gente tem que aprender a cada dia a desenvolver isso. Na verdade, é isso mesmo. É um grande desafio, né? Desafio humano para a gente lidar com as diferenças, né? E entender que a cada oportunidade, eu e o outro somos um e precisamos melhorar, né? Interessante isso. Mas estou muito grata. Muito obrigada pela oportunidade. E eu tenho um hábito de, vibrar a alegria, o entusiasmo e aplaudir, né, o palestrante da noite e a todos vocês, né, que trazem oportunidades brilhantes para todos nós, para a nossa evolução. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Continuemos nessa estrada, com certeza, né? Só sucesso. Beijo no coração, minha gente. Foi um prazer enorme. Gratidão, viu? Gratidão, tia, pela humildade. Isso é humildade, é ouvir alguém que eu admiro, né? E que eu aprendi muito nessa família maravilhosa de vocês e de tanto equilíbrio e humildade, né? E eu estar aqui, né? Como aluno, aprendendo com vocês. Então, eu que agradeço e me honro e fico grato com a sua presença, tia. Viu? Um grande abraço.
Caso não tenha mais nenhum comentário, eu peço para você mesmo, César, fazer a prece final da doutrinária da noite. Perfeito. Mais uma vez, Sr. Adalberto, muito obrigado pela oportunidade do aprendizado, de estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus, dos bons espíritos, de todos aqueles encarnados e desencarnados, que assim almejam aprender, desenvolver humildemente, entendermos aonde estarmos e crescermos no nosso processo, melhorando um pouco dia a dia. Agradecer, Senhor, por essa enorme presente que você nos dá todos os dias desse processo encarnatório. Cada dia de tamanho aprendizado, cada minuto que você nos dá, e se soubéssemos aproveitar cada instante, essa grande escola da vida, nós iríamos, com certeza, ser sempre gratos a você, à medida que a gente vai nos despindo dos nossos corações ainda, do aprendizado, né? De deixar um pouco esses egoísmos, as vaidades, os orgulhos, para a gente aprender verdadeiramente que só o amor nos leva ao caminho do Pai. Só o amor nos leva aos corações do outro. Então que a gente possa, em tudo aquilo que nós fazermos, levar em consideração o bem, o amor, que é o que verdadeiramente importa. E nunca esquecermos da nossa condição espiritual, que estamos aqui fazendo, tudo tem um propósito no nosso crescimento. Que a gente consiga, Senhor, enxergar todas as oportunidades que temos na nossa vida, de crescermos um pouco mais e entendermos como o amor do nosso Pai é tão grande e misericordioso. Obrigado a todos, que a gente possa, nas nossas casas, ser instrumentos de paz e de luz, em todos os lugares que a gente possa estar indo, representando verdadeiramente o amor do Pai. Então, Senhor, que possa abençoar os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, e que a gente possa ter uma semana em paz, abençoada, e gratidão por tudo aquilo que você nos dá, que já nos dá muito mais do que merecemos. Muito obrigado e que assim seja.